Bom dia, turma! Gostaram do podcast de segunda-feira? Bem misterioso, bem sinistro, cheio de expectativas, cheio de mistérios. Bom, mas antes de desvendar os mistérios, hoje, sexta, 25 de junho de 2021, vamos começar as nossas aulas de diversificadas. Lembrando que nós já estamos na terceira unidade, mas essa aula de hoje de manhã será para que nós possamos concluir a correção das atividades da segunda unidade. Então lembrem-se que na aula passada nós paramos na atividade 11 e hoje nós teremos as atividades 12, 13, 14 e 15 para corrigir agora de manhã, tá certo? E à tarde, conforme já foi dito, já foi acertado com vocês todos, oitavo A e oitavo B, sétimo A e nono B, vocês terão os seus respectivos resultados também divulgados aqui no nosso canal do YouTube, ok, pessoal? Então, preparem-se, vamos acompanhar, ver direitinho o que foi que cada um de vocês errou. Algumas pessoas conseguiram entregar as atividades ainda dentro do prazo que eu estabeleci, tá certo? E é isso aí. Não deixem nunca para a última hora, porque vem uma atividade depois da outra e vocês acabam se passando, como muita gente se passou. Problemas acontecem, mas nesses casos a nossa forma de analisar a situação é bem diferente, ok? Quando vocês justificam, tudo é mais fácil para que nós possamos avaliar. Quando vocês não justificam, a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Por que não fez? Será que foi relaxamento? Será que foi preguiça? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Então, convém que vocês sempre justifiquem a razão de não terem feito a atividade. E isso é, se realmente vocês tiverem uma justificativa plausível para tanto, ok? Mas vamos lá, vamos terminar de corrigir e aí à tarde a gente vai se encontrar de novo, beleza? Então, essa aí foi a nossa atividade 12, desafio matemático no dia a dia, ok? E o objetivo da nossa atividade era descobrir quais eram as soluções matemáticas para expressões que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, as regras eram, com base em cada enunciado, em cada questão formulada, fazer o que era dito, transformando do português para o matematiquês, como eu sempre digo a vocês. Ou seja, a matemática no nosso dia a dia. É divertido isso, né? Por isso que eu coloquei ali aquela brincadeirinha, divirtam-se. Não pode ter rasuras, certo? E tinha que ter sido registrado o tempo. Bom, eu quero aproveitar essa nossa aula de correção final para lembrar vocês o seguinte: muita gente não levou em consideração o registro do tempo das questões. Então, teve gente que só respondeu as questões e não marcou o tempo que começou, o tempo que terminou. Outros mandavam para mim a foto da hora de início e da hora do fim. Outros mandavam o vídeo. Então podia ser de qualquer jeito, mas tinha que ter registrado. Então isso era muito importante. E outra coisa que eu quero também salientar para vocês que eu não disse na nossa aula passada, que eu não levei em consideração aquelas questões que estavam apenas com um erro. Então, se você tem aqui 40 questões e errou apenas uma, eu dei a nota cheia para vocês. Eu não contei como se tivesse acontecido algum erro. A partir de 2, aí a gente já considerou os erros importantes para a nota final da atividade, ok? Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui as questões. Atividade 12, desafio matemático do nosso dia a dia. Então, algumas expressões a gente usa no cotidiano. Exemplo, meia dúzia é o mesmo que... Então, a gente diz meia dúzia de banana, meia dúzia de ovos. Então, meia dúzia. Dúzia vem de 12. Meia, que não é a meia do sapato, vem de metade. E qual é a metade de 12? A metade de 12 é 6, ok? Algumas pessoas erraram essa. E aí, na sequência, vinham algumas questões misturadas de matemática, justamente para trabalhar a capacidade de raciocínio de vocês. Aí a questão 2 era muito simples. Quanto é 10 dividido por 2? É 5. A questão 3, qual é o antecessor de 15? Antecessor é o que vem antes. Então, quem vem antes de 15?
14. Duas dúzias. Se uma dúzia é 12, duas dúzias são 24. Qual é o sucessor de 69? Qual é o sucessor de 69? Então, se antecessor vem antes, sucessor vem depois. O sucessor de 69 é 70. E aí tinham algumas pegadinhas nas distribuições das questões. Por exemplo, quanto é 7 vezes 10? Também vai dar 70. Então, na hora de marcar o tempo com a rapidez, às vezes a gente podia marcar alguma questão errada e isso era proposital na questão. Que número está entre 87 e 89? Esse número só pode ser o 88. Quanto é 20 dividido por 4? É 5. Quais os números que estão entre 13 e 18? Então, esses números são 14, 15, 16 e 17. Não entrava na conta nem o 13 e nem o 18. E eu também não posso dizer aqui que são 4 números. Eu queria saber quais e não quantos. Então, quais os números que estão entre 13 e 18? 14, 15, 16 e 17. Se fosse quantos, aí vocês responderiam 4. Quanto é 10 mais 73? É 83. Aí a confusão é de propósito, 88, 83. Quais números estão entre 59 e 62? 59 vem 60, 60 vem 61. Então, aqui estão os dois. Mesma coisa, quais os números? Não está perguntando quantos números. Então, a gente precisava estar bem atento a isso aqui. Então, deixa eu repetir aqui, 60, que ficou estranho ali, e 61. Qual a metade de 40? Metade de 40 é 20. Quanto é 20 vezes 2? Aí já é 40, já é o inverso, né? Qual é a metade de uma centena? Uma centena equivale a 100. A metade de uma centena só pode ser 50. Qual o resultado de 7 mais 8 mais 5? 7 com 8, 15. Mais 5, 20. Qual é o sucessor de 115? Sucessor vem depois 116. Qual é o antecessor de 150? Antecessor vem antes 149. Qual o resultado de 20 mais 10 mais 8? 20 mais 10, 30, mais 8, 38. Qual é o dobro de 40? Então, metade é 20, o dobro de 40, 80. E o triplo de 7, triplo. Dobro é vezes 2, triplo é vezes 3. 3 vezes 7, 21. Fizemos o primeiro lado. Vamos para o segundo. 10 vezes 3, 30. Qual o resultado de 5 mais 5 mais 8? 18. Quanto é 12 vezes 2? 24. Qual é o sucessor de 4? É 5. Quanto é 23 menos 21? É 2. O dobro de 100 é 200. E 40 menos 20 é 20. Aí vem outra continha. Quanto é 8 vezes 2? É 16. E quanto é uma dúzia? 12. Qual é o número que está entre 35 e 37? Só pode ser o 36. 3 vezes 2, 60. Qual o número que está entre 50 e 52? 51. Antecessor de 20, 19. Sucessor de 10, 11. Muita gente errou antecessor e sucessor. Então já sabe, antecessor vem antes, sucessor depois. 20 dividido por 2, 10. 3 dúzias é o mesmo que 3 dúzias. 3 vezes 12 é 36. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Se eu dissesse metade era a mesma coisa. Uma centena equivale a 100 unidades. Uma dezena equivale a
10 unidades. Não precisava escrever unidades, não. Qual o resultado de 6 mais 6 mais 5? O resultado é 17. Então, aí vocês concluiriam esse exercício 12. Fácil, né, gente? Vamos nos preparar agora para resolver o 13. Já passou 10 minutos de aula. A nossa atividade 13 é essa daí de completar a soma, né? Eu disse que a partir de agora a gente ia começar a ver mais algumas questões voltadas para matemática, certo? Então, qual é o objetivo aqui? Resolver adições. Com a tradicional contagem de tempo, que vocês tornam a repetir e esqueceram muitas vezes, completem as operações de soma a seguir. Sem rasura, apenas uma vez, mandar a resposta. Não pode deixar de fazer a operação na atividade. E caso não consiga preencher o próprio, pode resolver no comentário particular, podia fazer no caderno, tirar uma foto, enfim, vocês tinham várias formas de mandar a atividade. Só não precisava ficar sem responder. Então vamos lá. Então bem simplesinha essa atividade, bem bestinha, completar a soma. Vocês têm aí a atividade e era só fazer as continhas. Então 9 mais 3, deixa eu aumentar aqui, 12, 2 mais 6, 8, 5 mais 10, 15, 8 mais 8, 16, ó. E isso vocês iam contando o tempo, hein? 2 mais 10, 12. 3 mais 6, 9. 7 mais 3, 10. 9 mais 2, 11. Teve gente que errou essa. 4 mais 3, 7. 5 mais 8, 13. Então era muito simples. Fez, hora de fim, hora de começo, Zé Fini. A atividade 14, que está aí na tela de vocês, também era uma atividade de soma. Aliás, as 3 últimas foram atividades de soma, né? Então, só que essa soma era diferente porque era uma soma de pontos. Então, vocês tinham que ver o problema exposto, que eram peças de dominó, e a partir dali descobrir as soluções matemáticas para as adições. Então, também tinha que marcar o tempo de início e de fim, tinha para completar as contas, não podia ter rasura também, só podia entregar uma vez, a não ser que eu autorizasse a correção, e aí vocês já conhecem os códigos para isso, não é? E poderia usar, eu expliquei isso, mas teve gente que ainda assim ficou com dúvida. Poderia usar os próprios números para completar o dominó, poderia usar os próprios pontos para fazer o desenho da contagem das pedras do dominó, também podia, não tinha problema nenhum. Como também podia usar o caderno e colocar as operações matemáticas e resolver. Então a escolha era de vocês, de como vocês iam resolver a atividade. Então vamos lá, porque essa atividade também é bastante simples. Atividade 14, desafio matemático, soma de pontos. Eu gostei muito da forma como vocês responderam essa questão, porque teve muita gente que foi fazendo de modos bastante diferentes, né? Por exemplo, aqui, então a gente vai completar aqui, eu tenho um dado com face 2 para totalizar 10, está faltando 8. Então eu poderia vir aqui e colocar o número, né, grande aqui dentro, ou se eu quisesse, eu poderia marcar os pontos. E aí o que foi interessante, porque algumas pessoas disseram assim, professor, no máximo a gente só pode ter 6. Então eu peguei e completei os outros 2 aqui. Olha que massa a estratégia que foi usada, porque pensou no dominó real. Então se o dominó real só pode ter 6 aqui, aí pegou as outras 2 e completou aqui. Não tinha problema nenhum, porque o total continuava sendo 10. As parcelas elas vão estar equivalendo ao resultado final. Mas assim, teve gente que pegou os 8 pontos e colocou aqui nesse campo também. Poderia ser feito assim, não tem problema nenhum. Esteticamente não foi pedido que o dominó mantivesse o seu padrão original, o seu formato real. Então isso não foi pedido.
Então, se colocou o número como eu fiz aqui, tá certo? Se colocou aqui 6 pontos e os outros 2 jogou aqui, tá certo? Ou se amontoou os 8 pontos aqui, também tá certo. O importante era responder corretamente. Já aqui no segundo exemplo, se eu tenho 4 para 5, tá faltando 1. Então, aí aqui, quem quisesse, era só botar o pontinho aqui, ó. 4 mais um pontinho, 5. Aqui, por exemplo, ó, a gente já tem 3 para 8, faltam 5. Então, eu estou fazendo todos com número, mas vocês poderiam fazer com pontos. Esse eu vou fazer com pontos, por exemplo. Eu já tenho 6. Para a resposta da 7, falta 1. Aí eu venho e boto aqui 1. Pronto, ó. Então, não tem dificuldade. Aqui, eu já tenho 1. Para 4, faltam 3. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui 3 pontos. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu já tenho 3 para 6, faltam 3. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pontos. Aí, eu vou descer aqui. Isso marcando o tempo de início e de fim. Eu já tenho 2 para 3, falta 1. Eu já tenho 1 para 2, falta 1. Eu já tenho 5 para 8, faltam 3. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3. Tá vendo que não precisa ter a preocupação estética com a posição dos pontos? Nada disso, o importante era a conta tá certa. E aqui, que eu vou voltar para os números, que eu já tenho 4 para 9, estão faltando 5. Então, essa era a forma de resolver essa questão. Muito simples e muito rápida. Bastava vocês terem feito assim, ou pontos ou números, né? Eu usei aqui a mesma cor, teve gente que usou cores diferentes. Então foi bem legal esse exercício. Vocês viajaram bastante aí na ideia e fizeram bem legal. Embora alguns tivessem tido erro na hora de fazer a conta, ok? Teve pessoas que não conseguiu colocar os números nos campos corretamente, mas eu não levei isso em conta também para avaliar. Lembrando que a atividade, ela estava também aí representada para colocar o tempo. Então, se vocês não conseguiram marcar, eu também não desconsiderei isso. Agora, se errou mais de uma operação, aí a nota foi diminuindo progressivamente de acordo com a quantidade de erros que vocês cometeram, ok? Vamos então para a última atividade, que já faltam 2 minutos e 15 para encerrar a nossa aula. E aí está a nossa última atividade, que foi a atividade 15, também de desafio matemático, também de soma, e a gente chamou de soma relâmpago. Como era muito fácil, vocês tinham que somar as operações no maior tempo possível. Então, para isso, no menor, né, gente? Maior não. No menor tempo possível. Para isso, tinha que registrar o tempo inicial, o tempo final, não podia ter rasura, só podia entregar uma atividade, ok? E vocês tinham a opção de responder no próprio arquivo, ou então, dentro do círculo, né, que a gente vai ver, ou então responder no comentário particular ou no caderno e mandar a foto da atividade. Então, vocês tinham várias formas de responder essa questão. Vamos lá ver, então, a nossa última atividade referente à segunda unidade. Então, vamos lá, que eu tenho um pouco mais de 1 minuto e 15 para concluir. Aí estão as operações que a gente tinha que resolver da maneira mais rápida possível, escrevendo o tempo aí. E aí a gente vem aqui, ó. 61 mais 32, 2 mais 1, 3, 6 mais 3, 9, 93, deixa eu aumentar aqui, 93, aí aqui a segunda questão, 5 mais 3, Ave Maria, aqui eu não vou conseguir ver, 5 mais 3, 8, 7 mais 4, 11, 118, ok? Aqui agora, 9 com 7, 16, vai 1, 5 com 2, 7. 76. Aqui agora, ó. 6 e 4, 10. Vai 1, 8 e 2, 10 e 1, 11. Aqui vai ser 110. E aí o tempo ia contando. Vocês iam fazendo o tempo contando. Aqui na segunda linha. Mesma coisa. 8 e 4, 12. Vai 1.
7 com 3, 10 com 1, 11. Aqui vai ser 112. Aqui 9, 5, 14 vai 1. Aqui vai ser 104. Já aqui vai ser o quê? 9 com 10 vai 1, 110. E aqui vai ser 7, 5, 12, vai 1, 5 e 4, 9. 92. Ok? Então, até aí tudo em paz. Vamos lá, para encerrar. Aqui a gente tem 3 e 2, 5. 6 e 4, 10. 105. Aqui a gente tem 9 com 1, 10, vai 1. A gente tem 50. Aqui a gente vai ter 7, 5, 12, vai 1. 7, 5, 12, 1, 13. 132. Aqui a gente vai ter 8 com 3, 11. Vai 1, 7 com 3, 10. 110 de novo, ó. Ok? 8 com 3. Não, 8 com 3, 11. Vai 1, aqui é 111. Vamos lá. 8, 9, 10, 11. Vai 1, 7 com 3, 10. 101. Presta atenção, Ivandro. É a hora passando. 50 com 39. 9 com 0, 9. 5 com 3, 8. 89. Aqui agora. 9 com 0, 9. 9 com 2, 11. 119. 8 e 7, 15. Vai 1, 65. E 8 e 6, 14. Vai 1. 7, 5, 12, 1, 13. 134. Então, essas eram as questões. 4 vezes 4, 16 questõezinhas para resolver de matemática. E assim vocês encerravam a nossa primeira unidade, ok? À tarde, a gente vai conversar como foi a avaliação de cada uma dessas atividades e vou dizer a média de um por um de vocês, tá bom? Até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau.